Quase todas as pessoas já pensaram em morrer ao menos uma vez na vida, quando passou por uma fase difícil, como se isso fosse tirar, eliminar um sofrimento. Uma boa parte já chegou a planejar, ou seja, teve ideias de recursos que poderia usar para cometer o suicídio. E todo dia, umas 35 pessoas se suicidam no Brasil. Preste atenção. Suicídio é um tema comum na população, mas é silencioso, velado intimamente por quem sofre e que pode ou não ter uma doença mental. E você precisa ter noção de como lidar quando isso acontecer com você ou com alguém próximo. Precisa aprender a identificar os alertas verbais que as pessoas demonstram inicialmente. A vida não tem sentido. Se eu sumir, ninguém vai notar. Eu queria morrer. Esses são os primeiros sinais, mas também podemos ser surpreendidos por alguém já na tentativa iminente de morte. Conforme a situação, você pode ajudar de inúmeras maneiras. Então precisa entender o grau de urgência ou emergência para saber qual desses passos seguir. Conheça-os para ter sabedoria de distinguir quais um dia você poderá usar. Primeira coisa para a maioria dos casos, dê atenção criando um diálogo. Pergunte sobre os pensamentos que surgem. Quando começou? Qual é a frequência? Como seria a tentativa? Quais são seus problemas? Quais sentimentos tem? Parafraseie as falas dessa pessoa para estimular que continue se expressando verbalmente, pois isso irá ajudá-la na conscientização, no uso da sua função psíquica razão. Então, para parafrasear, quando a pessoa falar algo, repita algumas palavras dela. Por exemplo, você pergunta: você está pensando em se suicidar? A pessoa responde: não sei. Aí você repete: não sabe? Vá fazendo perguntas, parafraseando e tentando entender o contexto de vida dessa pessoa. O suicídio tem razões multifatoriais. Não faça críticas, não faça julgamentos, não duvide dela, não se preocupe em dar um conselho, nem em ter uma ótima frase motivacional. E não deixe essa pessoa sozinha. Pergunte e ouça atenciosamente, deixando a pessoa falar livremente, sem interromper. E mantenha o contato visual. Usando esses dois sentidos, visão e audição, você estará atento e conseguirá compreender melhor o que está acontecendo. Seu foco é esse, entender o que está acontecendo com essa pessoa e aí qual é a intensidade da urgência ou emergência para saber como continuar a conduzir. Não tenha medo de falar sobre isso, de perguntar. Não existe essa crença de que se você perguntar sobre suicídio, aí sim vai estar dando uma ideia ou alimentando no outro essa atitude. Essa conduta que eu estou te ensinando não prejudicará a outra pessoa e sim gerará uma sensação de conforto e de compreensão. Ou seja, você conseguirá ter essa outra coisa importantíssima: demonstrar empatia. Essa atenção pelo diálogo irá suscitar na pessoa a sensação de proteção, cuidado, apoio. Portanto, expresse que você se importa com ela e tente compreender as razões, necessidades e sentimentos dessa pessoa. Isso é ser empático. E assim você estará aumentando a possibilidade de caminhos para viabilizar a abertura de aceitação para os próximos passos. Ajude a pessoa a traçar alternativas para as dores. Mostre que está interessado em ajudar e sugira ter mais pessoas como aliadas nisso. Investigue para saber quais são as pessoas da confiança dela. Fale sobre as equipes de profissionais que vamos ver na sequência para juntos escolherem a mais indicada no momento. E atenção em você. Reconheça os seus limites. Tenha clareza que todos têm uma responsabilidade de ajudar, embora nem todos consigam em casos peculiares. Então, se não se sente apto, especialmente nas situações de alto risco, não é vergonhoso pedir para outra pessoa auxiliar e acionar urgentemente órgãos públicos. Preste atenção, busquem o Centro de Valorização da Vida, CVV, por e-mail, chat, através do site www.cvv.org.br ou ligue 188. O Centro de Valorização à Vida, ele é sem fins lucrativos, eles prestam serviços emocionais de prevenção de suicídio de forma gratuita e com total sigilo. Funciona 24 horas. Ali são voluntários treinados para lidar com essa situação e poderão ajudar muito no que fazer. Mais uma coisa, encaminhe para profissionais de serviços de saúde mental, psicólogos e psiquiatras, de forma particular, por convênio, por plano de saúde ou procure por serviços públicos, como os que estão na rede de atenção psicossocial RAPS.
Se a pessoa estiver em acompanhamento, tratamento médico ou psicológico, procure entrar em contato com esse profissional que já tem conhecimento sobre o seu paciente, para explicar o que você percebeu e receber orientações de como proceder. Se essa pessoa nunca teve qualquer acompanhamento, tratamento psicológico, psiquiátrico, ou mesmo se o caso necessitar das outras atitudes mais ostensivas que vamos abordar a seguir, posteriormente à crise, por favor, leve essa pessoa para avaliação em conduta psiquiátrica e psicológica, pois ela precisará ser assistida por esses dois profissionais. A RAPS, ela pode ser formada pelas Unidades Básicas de Saúde, UBSs, CAPS, Centro de Atenção Psicossocial, ambulatórios de saúde mental, além de serviços de saúde de urgência e emergência, como SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, UPA, Unidade de Pronto Atendimento, Corpo de Bombeiro e serviços hospitalares de referência, que podem ter enfermarias especializadas para internação voluntária ou compulsória. Todos esses profissionais devem priorizar o desenvolvimento de trabalhos específicos sobre suicídio, além de ter o dever de acompanhar e conduzir o tratamento de cada pessoa conforme a necessidade. Mas e quando você irá encaminhar para serviços de saúde de urgência e emergência? Caso a pessoa demonstre dificuldades no funcionamento cognitivo, descontrole emocional, ferimentos ou um comportamento físico considerado esquisito por você, deve levá-la para uma UPA. Mas se não for possível, ligue para o SAMU 192. Explique a situação e eles irão buscar e seguir com o protocolo de atendimento. A pessoa que tem um plano definido e um meio para cometer o suicídio é considerada de alto risco. O ideal é não deixá-la sozinha, até a chegada de equipes capacitadas para conduzir o caso. E, se for possível, retire gentilmente das proximidades esse meio. Remédio, tesoura, faca, corda, veneno, arma. Se a situação for grave, a ponto iminente de um risco de morte, como de uma pessoa que pode cair de locais altos, o Corpo de Bombeiros deve ser acionado para auxiliar. Aí você liga 193. Havendo grave risco da sua integridade física ou de outras pessoas, como em casos em que a pessoa está agressiva ou se aglomeramentos de curiosos puder piorar a manutenção do controle e ordem da situação, a Polícia Militar irá garantir a ordem e segurança. Acione-os através de 192. E busque oferecer apoio social permanente, dando apoio à pessoa nas semanas e meses seguintes. E se puder, amplie essa rede de apoio com familiares, amigos, colegas de trabalho, de estudos, comunidades, instituições, grupos religiosos que desenvolvem trabalhos notáveis sobre esse tema. Precisamos diminuir o estigma e os tabus sobre o suicídio. Então busque frequentemente informações. Muitas pessoas podem ser encorajadas a buscar ajuda se essas opções forem mostradas com naturalidade. Assim evitaremos a morte precoce e evitaremos, consequentemente, que depois você não passe anos sofrendo pelo vazio de angústias ou dúvidas pela falta de atitude ou compreensão do fato. Lembre-se, ao perceber que uma pessoa pode estar desenvolvendo ideação, pensamento, planejamento ou tentativa de suicídio, tente compreender inicialmente a gravidade apresentada e selecione quais desses passos poderá ser mais adequado. Esses passos não são uma ordem, cada momento irá necessitar de uma conduta. Ajude a salvar vidas.